Hoje eu gostaria de falar sobre as eleições, né? Não tem como fugir desse assunto, o Brasil inteiro discute isso. Esses dias, numa entrevista, falei da preocupação que eu tenho com as pessoas que deixam de ir votar. Aqui em Itapiranga deu 17% de abstenção, é um número grande, e também falando que Itapiranga é um município que se destaca, né? As pessoas que se comprometem. Muitos amigos meus até me falam, não vamos misturar política, mas a política está no dia a dia, não vamos fugir da raia. Tem uma frase antiga que diz, né? Quem não gosta de política será comandado pelos que gostam. E eu acho que cada um de nós tem que exercer esse direito e tratar a política como prioridade. Então, domingo é uma festa democrática, se bem que essa semana que passou foi muito falado sobre censura, né? O TSE, ele tem censurado muitos canais, e isso não é interessante para ninguém. Eu acho que, independente da opinião, hoje polarizou, né, o segundo turno, mas as pessoas têm que ter o direito de se manifestar. E ninguém pode proibir eu falar sobre o que é uma verdade. Foi proibido de citar o presidente Lula, citar alguns nomes a eles. Como é que vai proibir se aconteceu? Então, eu acho assim que a imprensa tem que ser livre. As pessoas têm que avaliar os projetos de governos e, hoje em dia, tem que se cuidar muito com as fake news, né? Sai uma notícia e, em seguida, sai 2, 3, 4, 5 fake news. As pessoas têm que se atentar a isso, para não repassar. Isso também é crime. Então, as pessoas, domingo, têm que acordar, cabeça leve, já devem estar com o seu voto quase definido, mas quem está indeciso, pesquisa. Pesquisa e vê o que é melhor para o nosso Brasil. Depois não adianta nós chorar. Eu não fiz minha parte, eu deixei para outro decidir por mim. Então, domingo, cada um tem que fazer a sua parte. Eu farei a minha. Tá bom? Obrigado pelo espaço, senhora. Obrigada, vereador Valdair, pelas suas colocações. Agora, com a palavra, o vereador Dionísio. Boa noite a todos novamente. Fico feliz que tenha essa discussão, porque a gente está na Câmara Legislativa e, como todos nós sabemos, a democracia ela vem da Grécia Antiga. E era esse formato que os gregos sentavam e conversavam, e era discutido ali. Então, tudo que aqui é discutido não é direcionado a uma pessoa, é direcionado a todos. E não pode se sentir ofendido pelo que a pessoa falou, porque a democracia é isso, é discussão. Concordo com o que o vereador falou, né? A gente está sendo cerceado de liberdade. Se instaurou um clima de medo no Brasil. Hoje a gente não pode falar certas verdades porque tu pode ser preso. Isso é censura, né? Eu olho muito a Jovem Pan e ela foi censurada. Sobre as nossas eleições, esse dado, eu digo que foi 20%, porque a gente soma também os brancos, os nulos e as pessoas que não foram votar aqui em Itapiranga. Então, de cada 100 pessoas, 20 não foram votar. Está na hora dessas pessoas saírem de casa e irem votar, independente de qual ideologia, que a gente conversou da outra vez, vai escolher. Mas é o futuro do nosso país. E eu recebi aqui no meu celular, e eu tomo a liberdade de repassar para vocês, uma mensagem de um amigo meu, que eu conheci há 2 anos atrás, e fizemos uma boa amizade, e eu vou transferir aqui para vocês. Um momento, botar volume aqui. Por que não está correndo isso aqui? Oi? Será que foi censurado aqui? Não pode? Vamos abrir aqui. Já fui censurado pelo Tribunal Superior, né? Vamos ver aqui. Aqui.
Minhas amigas e amigos de Itapiranga, aí no meu querido estado de Santa Catarina. Aqui é Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil e senador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul. Quero me dirigir aí também ao meu amigo, o nosso vereador, o Dionísio Nunes, né? E a quem cumprimento pelo espírito combativo e pelo apoio, né, ao nosso projeto de Brasil. E lembro que no dia 30 de outubro, ou seja, exatamente daqui a 6 dias, nós temos uma grande tarefa, que é digitar o 22 na urna e reeleger Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Grande abraço aí, gente. Isso aí, pessoal. Cada um tem a sua escolha, né? E eu escolho pela liberdade, pelo cidadão de bem poder ter a sua arma em casa para defender sua família, a sua propriedade, a sua liberdade, que hoje eu estou vendo que está sendo ameaçada. O que é mais importante que a liberdade para nós? Eu vejo que há 4 anos atrás teve eleições e se falou muito do atual presidente que ia tirar a liberdade de expressão, que ia perseguir homossexuais, que ia aumentar os homicídios, porque ia encher todo mundo de armas. E o que a gente viu acontecer é justamente o inverso. Porque as armas, antes elas estavam nas mãos apenas dos bandidos. Eles não devolveram as armas. O cidadão de bem devolveu. E hoje, na verdade, esse atual presidente, ele está dando a oportunidade do cidadão brasileiro poder se defender quando o poder público, através da segurança pública, não consegue o fazer. E com isso, drasticamente caiu o número de homicídios. Então, se construiu muitas narrativas pela esquerda, que agora também faz inúmeras narrativas, que na verdade foi um tiro no pé. O que aconteceu foi bem diferente, não se tirou liberdade de ninguém, mas agora ela passa por um momento delicado de censura, que muitos canais que não eram da mídia tradicional, que vieram crescendo muito. E por que cresceram? Porque começaram a falar o que realmente nós estávamos querendo ouvir. É as verdades que não são ditas nas mídias tradicionais. E por incrível que pareça, essas verdades não podem ser mais ditas. Canais de YouTube são desmonetizados para derrubar, na verdade, e muitas falas não podem mais ser faladas, então, porque vão agredir o fulano de tal que não deveria ser agredido. Então, realmente, para mim, a liberdade de expressão, ela é uma das liberdades mais importantes que nós não podemos deixar de lado jamais. E aqui eu também, no outro momento, no primeiro turno, nós nos expressamos e tivemos vários comentários também de pessoas que aqui não era o momento para discutir política nacional, e sim falar de política municipal apenas. Eu discordo, me desculpe, mas eu discordo. Se o Brasil não vai bem, não tem como o município ir bem depois. E aqui, cada um de nós representa uma parcela da população que confiou seu voto e, com certeza, todos nós, a forma que nós pensamos, pelo menos 80% de nossos eleitores concordam, senão não teria votado na gente. Então, penso que sim, é o momento, é o lugar para discutir. E quando eu falo da esquerda, vereadora e presidente Hilda, de maneira alguma eu quero lhe agredir. Estamos discutindo, como o vereador Dionísio também falou, discutindo democraticamente, cada um defendendo o seu lado
e não estamos nos atacando individualmente. Cada um faz as suas escolhas. Mas falar da liberdade de expressão já falei, e assim eu quero falar também da liberdade econômica, que é outro pleito desse atual governo, que eu considero sim que seja a chave do sucesso. Porque quando nós não trabalhamos para a liberdade econômica, e sim para a liberdade do inchaço da máquina pública, onde tudo se atrai para o público e ele coordena tudo, penso que essa é uma maneira que provadamente, sabidamente, foi adotada em outros países e não tiveram êxito e não tiveram sucesso. Quanto menos o poder público interferir na vida das pessoas, melhor é. Por que eu falo isso? Esse postulante a presidente da esquerda, ele em outro momento ele disse que a carne está cara e que precisamos criar um teto, ou precisamos definir o quanto que cada um pode cobrar pela carne. Eu só estou usando o exemplo da carne, que tanto se fala em picanha, para atrair, como se nós sempre tivéssemos comido muita picanha e só nos últimos 4 anos não estamos o fazendo. E na verdade não é isso. Então o que eu quero falar com isso é que é outra política que nunca deu certo em lugar nenhum. Quando o governo tabela preços, desestimula a produção. Isso é fato. Então, se eu tenho carne para vender e o governo me diz que eu só posso cobrar R$10, vocês acham que eu vou continuar produzindo carne? Se o meu custo é R$12? Então, esse é um pequeno exemplo de um governo que quer taxar as coisas. Vereador, você tem 1 minuto para encerrar. Obrigado, presidente. Que quer controlar a vida das pessoas. A economia sempre se autorregulou, podem ler. Sempre se autorregulou com oferta e procura, oferta e procura. Quando está muito caro o produto, as pessoas param de comprar e o produto automaticamente desce. Quando o governo interfere, aquele que está vendendo muito caro, ele não quer baixar e força o governo a reduzir o imposto e, na verdade, não vai mudar nada. Ele vai continuar na sua margem de lucro e as pessoas vão acabar pagando do mesmo jeito. Então, para finalizar aqui, eu quero que as pessoas realmente analisem essas coisas, que não caiam no conto do vigário, que em tempo de campanha tudo é muito lindo, tudo é muito fácil. Prometer, se promete de tudo e falar até papagaio fala. Mas vamos analisar de fato o passado e o futuro do Brasil, da forma que estamos caminhando, o que realmente importa e o que realmente pode acontecer com a nossa querida nação. Tem uns caras que jogam contra o Brasil, jogam contra a própria justiça, condenam e descondenam quem eles querem. Hoje, essa semana, agora, nos últimos dias, não se pode mais falar a verdade. Mas sabe quem pode falar a verdade? Quem pode falar e defender o interesse do povo? Somos nós, legisladores e representantes do povo. Nós podemos. Se lá o cidadão lá na casa não pode, porque ele não tem amparo da lei, nós aqui temos o direito de se manifestar em favor daqueles que nos elegeram aqui. Em favor daqueles que nos elegeram aqui. A maior fake news dessa eleição, tanto se fala em fake news, é Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a maior fake news que nós temos. Um mentiroso, ex-presidiário, descondenado e ladrão. E isso é verdade. Proibiram uns meios de comunicação falar, proibiram alguns youtubers de falar a verdade. A interesse de quem?
o interesse dessa nossa justiça que não tem ética lá em cima, o Supremo Tribunal Federal. Que é uma vergonha para mim isso aqui. Agora, para tu ver a que ponto, gente adesivando veículo, não pode mais adesivar veículo, depende como é que plota. Não pode botar uma placa. Daqui uns dias não pode ter mais nem a bandeira do Brasil. Que se teve um presidente que fez nós ter orgulho de usar uma camisa do Brasil, orgulho de hastear uma bandeira do Brasil, é Jair Messias Bolsonaro. Antes o Brasil era terra do carnaval, terra do futebol, terra do tráfico, terra da bandidagem, da vagabundagem, das invasões de terra. E agora? Então, o povo brasileiro vai ter mais uma chance. Nós tivemos um presidente que enfrentou uma pandemia, que deu prioridade ao comércio se manter aberto, à indústria manter aberto, o povo poder trabalhar. Porque a turma do fica em casa queria que, o trabalhador, tomasse bem lá. E eu já falei mais vezes, já pensou uma JBS aqui em Itapiranga fechada? JBS. Ia falir toda, transportadores, fornecedores, os granjeiros. Mas tinha gente que defendia e tem gente que defende aqui hoje ainda. Então, o povo é para pensar que tem muita gente que fala assim, Basto, tu tem que pegar mais leve, tu não conquista voto assim. Não, não tem que pegar mais leve. Tu tem que abrir o olho do povo. Tem gente que mandou mensagem essa semana dizendo que eu era um desinformado. Aí eu pedi para ele assim, mas assim, tu acompanhou os últimos anos os escândalos de corrupção no Brasil? E gente com alto grau de conhecimento. Ou não tinha nem parabólica. Mas olhou, viu, no mínimo caiu de bicicleta ou de moto, bateu a cabeça e faz de conta que esqueceu. Tem gente fazendo conta que não aconteceu nada. E tem muita, inclusive um dos loucos aí que delatou tudo, aquele tal de Roberto Jefferson ontem, deu um chilique aí também. Mas foi o cara que falou toda a verdade, todo escândalo de corrupção no Brasil, entregou tudo. Eu já falei uma vez aqui nessa casa, nós vamos ter que saber fazer o quê? Depois de ter descondenado esse pilantra, nós vamos ter que indenizar aquelas empresas que foram prejudicadas. Porque eles foram lá, falaram a verdade, delataram, entregaram o homem para a justiça, foi preso por crime comum, inclusive. Isso é quase que nem roubar galinha, né? Só que dos ovos de ouro. Foi preso por crime comum. E os caras ainda vão lá e me dão a possibilidade de um cara desse concorrer à eleição, que é a coisa mais ridícula que nós temos no nosso Brasil, é ter um ex-presidiário, descondenado e ladrão, tendo direito de participar numa eleição e muito mais, e muito pior, de um debate ainda. Isso é o Brasil se rebaixar. Isso é nós se rebaixar a partir do momento que nós votar num cidadão desse. Então, vai dar certo, vamos ganhar essa eleição, temos que ganhar só por 50% mais um, só. E o Brasil vai continuar a rodar. Seria isso, uma excelente semana a todos e que tenhamos todos uma excelente eleição. Ainda lhe agradeço. Obrigado, vereador Roberto. Agora está com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, que Deus tenha piedade de nós. Eu falo isso para dizer que nós podemos falar aqui, muitos gostam e alguns não gostam. Dizer que dia 30 o povo brasileiro vai ter oportunidade, inclusive nós aqui de Itapiranga vamos ter a oportunidade de definir o nosso voto, de escolher quem vai comandar nós para os próximos 4 anos, seja A ou seja B. Mas nós temos que pensar em desarmar as pessoas e olhar para a educação de qualidade, aonde que todos, o povo brasileiro tem acesso, não alguns, principalmente em fazer cursos superiores. Uma saúde de qualidade em defesa do SUS, que nos últimos anos, vocês sabem disso, que foi botado para baixo. Moradia, acesso à moradia. Quanto nós falamos aqui, vereador Gelson Petri, que nós temos que criar um programa de habitação aqui em Itapiranga. O Brasil inteiro precisa.
e foi meio abandonado. Combate à fome, temos 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. De repente, aqui em Itapiranga, não, mas no Brasil tem, são dados estatísticos. Segurança pública, vou falar isso. Ontem, quando a Polícia Federal, no exercício de sua função, foi recebida a bala, vamos armar o povo. É essa arma que nós queremos para o povo? Eu não quero isso. Liberdade de expressão, deixar o povo se expressar, deixar o povo votar domingo, conforme ele queira e ele pensa, seja para A ou para B. Todos são ruins, uns são corruptos, outros fazem sigilo de 100 anos, assim vai, e o povo brasileiro pagando os pecados. Vamos usar nossas armas contra qualquer tipo de violência, a violência física, psicológica, amedrontar nossos companheiros muitas vezes quando tem um pensamento contrário a alguns, que aqui em Santa Catarina é a maioria, e a minoria leva a pau e fica calada e se manifesta domingo bem quietinho nas urnas. Não vão ganhar eleição, aqui vai dar 70 a 30, podem ter certeza que é mais ou menos o resultado que vai dar, mas o povo está quieto, está sofrendo, e lá na frente um dia dará respostas, inclusive para nós aqui. Vamos ter tolerância com os nossos próximos. Nós temos que ser tolerantes perante nós, 11 vereadores aqui. Semana que vem vai ter os vencedores e vai ter os perdedores. Vai ter aqueles tristes e os faceiros. Pode ter certeza, semana que vem aqui. Mas vamos pensar no futuro do Brasil. Isso que interessa, pensar nessas pessoas mais humildes que não tiveram acesso a muitas coisas nesse país durante muitos anos e que nos últimos anos tiveram. Podem falar mal de A ou B que governaram nos últimos anos, mas muitos tiveram acesso e muitos tiveram oportunidades. Tem que dar oportunidades. Se não fizer, e a sociedade, graças a Deus, que a cada 4 anos tem eleição estadual, federal. E aqui no município que eu tenho falado também, graças a Deus, que cada 4 anos e daqui a 2 anos, que segunda-feira já começa a próxima eleição daqui. Você pode ter certeza, não é lá quando bota os candidatos correr pedir o voto, é agora, já começou. Então, vamos ter esse olhar. Não se faz eleição no último momento. Então, a história conta. E falar desse Roberto Jefferson, o cara mais sem vergonha que existiu nesse país, quem é mais antigo, que tem mais idade, que sabe quem foi Fernando Collor de Mello? Era o mão direita que defendia lá no Congresso. Era o cara que batia de frente perante a população. E quem que foi Collor de Mello? Foi feito impeachment. Saiu fora, perdeu o mandato. E esse cara saiu junto. Depois, por poder, entrou em tudo que é governo que passou aí, inclusive nesse, para levar vantagem para ele e para sua família. E para os seus que ele protege, inclusive o Padre Kelmo. Senhora Presidente, que Deus tenha piedade de nós, até domingo. Vamos com calma, com sinceridade, cada um deposita o voto da maneira que queira, para A ou B. E nós aqui em Itapiranga não vamos transformar em nada fazendo qualquer fala, a não ser fazer lamúria. Obrigado. Que cada um possa escolher bem, conscientemente, domingo, um representante a nível de país e o representante a nível do Estado. Façam isso consciente. Esperamos que ninguém se arrependa, que dias melhores todos nós queremos e merecemos. Uma boa semana, uma boa reflexão. E segunda, com certeza aqui, nós vamos estar conversando sobre resultado. E que na próxima segunda-feira a gente possa estar aqui todos reunidos com o mesmo respeito, indiferente do resultado desta eleição. E eu não preciso manifestar a minha opinião, peço apenas que cada um faça o que tem que ser feito. Uma excelente semana e uma boa noite.